Você acorda com o som de seda arrastando no chão. É o vestido de uma das outras, não importa qual. Elas são todas variações do mesmo sussurro: pele polida, olhos pintados e a esperança mal disfarçada de serem lembradas. Você se levanta, não porque quer, mas porque o ritual exige. Seu corpo não é mais seu tempo, um vaso vazio à espera da próxima gota de atenção. Você é concubina do faraó, do sol, do sistema. Escolha a ilusão que preferir. Todas funcionam igualmente bem para manter você quieta. Bem-vinda ao harém do Egito Antigo, onde a beleza é doutrina, o silêncio é estratégia e o desejo, um campo minado. Antes que a próxima gota de perfume caia sobre sua nuca, me responda uma coisa. De onde você está ouvindo essa história? E que horas são aí? Escreve nos comentários. Quero saber em que canto do mundo você está escutando os segredos que essas paredes douradas escondem. E claro, se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Aqui, a gente te leva para viver vidas que você nunca pediu, mas vai agradecer por conhecer. Você não escolheu. Ninguém escolhia. O Egito Antigo não perguntava o que você queria ser quando crescesse. Ele simplesmente te moldava, camada por camada, como se sua vida fosse um vaso de cerâmica prestes a ser oferecido aos deuses. Ou ao faraó, o que, no fim das contas, dava no mesmo. A seleção começava cedo, muito antes de você sequer entender o que era uma escolha. Se você nasceu bonita, ou pior ainda, potencialmente bonita, logo apareceriam olhos atentos demais, mãos que medem seus ombros, sua pele, sua altura. E um comentário seco, dito como se estivesse falando de gado. Essa tem traços finos. Boa estrutura óssea. Rende. Você tinha, sei lá, 7 anos, 8. Já aprendia a andar como se estivesse sendo observada, porque estava. E então, um dia, vieram os emissários, altos, com túnicas de linho bordado, dentes incrivelmente brancos e aquela calma ameaçadora de quem sabe que sua palavra é ordem. Sua mãe chorou. Seu pai fez cara de orgulho. E você foi levada, não arrastada. Levantar resistência seria deselegante. Você foi conduzida até o palácio como se estivesse sendo presenteada a algo maior. E, de certa forma, estava. O harém real, ou como gostavam de chamar oficialmente, a Casa das Mulheres, era uma cidade dentro da cidade. Muros altos, jardins imaculados, fontes murmurantes e o cheiro constante de óleo de lótus, incenso e ambição estagnada. Na entrada, sua roupa foi retirada, sua identidade também. Ganhou um novo nome, talvez algo como Neferê, que significa a bela, poético, genérico, perfeito. Sua primeira noite no harém foi o avesso da festa que todos imaginavam. Nada de sedas esvoaçantes ou harpas suaves. Você passou horas sendo lavada, raspada, esfolada, perfumada. Não porque estavam te preparando para o faraó, mas porque estavam te limpando do mundo de onde você veio. Você dormiu numa cama macia pela primeira vez e chorou em silêncio, porque percebeu que maciez também pode prender. Os primeiros dias foram uma confusão de regras não ditas. Sorrisos podiam ser ofensivos, silêncios podiam ser perigosos. Você aprendeu que o volume da sua risada podia custar sua posição, ou pior, sua segurança. E aí começaram as aulas. Sim, aulas, não de matemática, não de escrita. Você não precisava entender o mundo, você precisava seduzi-lo. Postura. Nunca curve os ombros, mesmo quando humilhada. Etiqueta. Sempre sirva os olhos antes da boca. Dança. O movimento sutil é mais perigoso que o explícito. Música. Aprenda a encantar com notas suaves, mas sem parecer mais talentosa que a favorita. Poesia. Não para escrever, mas para recitar, sentir, encantar. Você aprendeu a caminhar como se flutuasse, a piscar como se cada batida de cílio fosse um convite, a se sentar como se fosse uma estátua viva, imóvel, disponível, perfeita. E claro, havia a beleza.
Seu corpo passou a ser tratado como escultura. Depilação diária com fio e mel quente, porque pelos eram considerados indignos da beleza divina. Maquiagem com carvão, óxidos, pós minerais, tudo aplicado com a paciência de um pintor fanático. E perfumes, camadas e mais camadas de aromas. Seu cheiro precisava ser inesquecível, a ponto de o faraó reconhecê-lo no ar antes mesmo de abrir os olhos. Havia também as regras invisíveis. Nunca olhe diretamente para a grande esposa real. Nunca use o mesmo tom de azul que a filha do faraó. Nunca, jamais, tenha a pretensão de ser notada sem autorização. O harém era feito de silêncios espessos e competição velada. O sorriso de uma concubina podia esconder um veneno tão potente quanto o que era usado para matar traidores. Um olhar atravessado podia te custar o privilégio de receber frutas frescas no café da manhã. E não se engane, frutas frescas eram poder. Às vezes você via meninas novas chegando, assustadas, ingênuas, como você foi, e via outras desaparecendo, levadas em silêncio, como se nunca tivessem existido. Ninguém perguntava. No harém, curiosidade era uma doença sem cura. Você ouvia histórias de concubinas que engravidaram, de outras que ousaram falar demais, de uma que caiu nas graças do faraó e depois caiu de um terraço. Você aprende a sorrir com o rosto e manter a alma calada. À noite, quando os corredores ficam vazios e o mundo lá fora parece uma lembrança distante, você escuta passos. Às vezes são os servos. Às vezes, ele, o faraó. Aquele cuja atenção é a única rota possível para algo além da invisibilidade dourada. Mas ele passa reto. Hoje não é seu dia. Você volta para o quarto, deita sobre lençóis bordados por mulheres que, como você, aprenderam a existir para agradar. E pensa, será que amanhã será diferente? Não porque você quer, mas porque é a única coisa que ainda pode mudar. No harém, a beleza não era um privilégio, era um dever, um fardo disfarçado de honra. E todos os dias você o carregava. O despertar era antes do canto dos pássaros. E não havia concessões. Mesmo que você não tivesse dormido, mesmo que a insônia tivesse colado sua alma no teto a noite inteira, o corpo precisava estar pronto para ser visto, ou, ao menos, para a possibilidade de ser visto. Primeiro, o banho, água morna com pétalas de lótus, folhas de mirra e, ironicamente, sal. Você imaginava que sal era para afastar os maus espíritos, mas talvez fosse só para manter você acordada, ou em carne viva. As servas esfregavam sua pele com pedras pomes e fibras vegetais. Não com raiva, mas com método, com o mesmo zelo que se usa para limpar estátuas. Porque é isso que você era, uma peça de adorno. Em seguida, vinham os óleos, camadas e mais camadas. Óleo de amêndoas doces, de moringa, de semente de linho. Seu corpo brilhava como mármore recém-polido, mas escorregava como quem tenta fugir de si mesma. Depois, os cabelos, ou, mais precisamente, o couro cabeludo, porque o cabelo era removido, depilado. Sim, inclusive ali. Na cultura egípcia antiga, o cabelo era visto como um risco, podia esconder piolhos, impurezas, pensamentos próprios. Você tinha que ser lisa, limpa e controlada. Apenas as perucas, meticulosamente trançadas e perfumadas, podiam decorar sua cabeça. Seus cílios eram escurecidos com col, os olhos delineados com antimônio. O contorno era espesso, dramático, quase teatral, como se você estivesse sempre a um suspiro de ser deusa. Mas não se engane, o objetivo não era parecer divina. Era convencer o outro disso. Nos lábios, uma mistura de argila vermelha, gordura e pigmentos minerais. A textura era seca, mas o sorriso precisava ser úmido, sensual, mesmo que falso. No pescoço, colares com pedras e contas de faiança. Não para proteger, para distrair.
A beleza no harém era uma armadura sem defesa. Você vestia cor, ouro, fragrância, tudo para camuflar o que de fato sentia. E o perfume. Ah, o perfume. Era a assinatura. Cada concubina tinha sua combinação específica de essências: lótus, jasmim, nardo, incenso, mirra, cânfora, baunilha egípcia. Você era treinada para aplicar o perfume nos lugares certos: atrás das orelhas, nos pulsos, entre os seios, atrás dos joelhos. Um rastro desenhado para seduzir antes da presença, para ser lembrada sem ser tocada. O mais cruel era que ninguém te dizia se aquele esforço valia. Você fazia tudo, todos os dias, sem garantia de ser notada. Você podia passar um ano inteiro sem ser chamada, e ainda assim precisava brilhar. Porque o que estava em jogo não era o prazer, era o valor, e o corpo, se não for útil, é descartável. Nos intervalos entre os rituais de beleza, você fazia alongamentos, não para a saúde, mas para manter a flexibilidade. Sim, aquela flexibilidade. Você também praticava sorrisos no espelho, mas não os seus, os que foram ensinados. O sorriso sutil, de canto de boca. A inclinação exata da cabeça que sugere humildade sem parecer servil. A dança do olhar, firme, mas não confrontador. E havia dias específicos. Dias em que se dizia que o faraó poderia visitar o harém. Nesses dias, o ar mudava. Ele ficava mais pesado, mais doce, mais venenoso. As concubinas mais velhas se tornavam mais caladas, as mais jovens, inquietas. Todas faziam o dobro de esforço, perfume em dobro, maquiagem mais precisa, vestuário mais revelador ou mais discreto, dependendo da estratégia. Você via joias que não via há semanas, colares raros, pulseiras ancestrais, como se, naquele único dia, todos pudessem ser rainhas por algumas horas, mas no fim, apenas uma seria chamada, se alguma fosse. E as outras? Sorririam, aplaudiriam com os olhos e voltariam para seus quartos, para remover a maquiagem, para chorar em silêncio se ninguém estivesse ouvindo, ou para guardar tudo e começar tudo de novo, no dia seguinte. O harém era isso, um ciclo de beleza sem fim, um altar onde você sacrificava juventude, identidade e desejo, em troca de talvez ser vista, talvez ser tocada, talvez ser amada, talvez ser mãe de um herdeiro. Mas até lá, tudo o que você tinha era o ritual. E o ritual era lei. Você já não sabe mais há quanto tempo está aqui. Os dias se derretem sob o sol impiedoso e se misturam em uma névoa de rituais repetidos, silêncios decorativos e perfumes reciclados. Mas o palácio permanece, imenso, intacto, intocável. Ele não é feito para mudar, é feito para conter. E você se tornou parte da arquitetura. O harém real não é um cômodo, é um labirinto, um conjunto de pavilhões interligados por corredores estreitos, jardins fechados, pátios murados e salas decoradas com uma beleza quase cruel. Paredes altas, portas sem trancas, porque o controle está em outro lugar. Cada espaço parece projetado para ser belo demais para ser questionado. Você caminha sobre pisos de pedra lisa, pintados com cenas de lótus, papiros, deuses e mulheres que, como você, estão sempre em posição de oferenda. Jardins internos exibem flores exóticas que ninguém toca. Lagos artificiais refletem o céu que você já esqueceu como é lá fora. E tudo tem cheiro de incenso queimando devagar, como se até o tempo estivesse sendo aromatizado para disfarçar sua monotonia. É belo. Claro que é, mas não é para você, é para ele, ou para o que ele representa. Você aprende rapidamente os caminhos mais discretos entre os pavilhões, sabe onde o sol toca menos pela manhã, onde o ar é menos denso à tarde, e onde se pode chorar sem ser ouvida. Não que isso importe muito. Lágrimas no harém não escorrem, evaporam. As janelas, falsas, ou tão altas que servem apenas para deixar entrar uma luz difusa, filtrada, cuidadosamente dosada para não ofender. Nada aqui pode ofender, nem você,
o centro do harém é o jardim de meditação. Oficialmente, um espaço para relaxamento. Na prática, um palco. É lá que as concubinas se exibem sem parecer que estão se exibindo. Sentadas em almofadas coloridas, lendo papiros que já sabem de cor, ou recitando poemas para si mesmas, ou tocando harpas com dedos que tremem, mas de forma graciosa. As servas circulam como sombras, carregam bandejas com tâmaras, jarras com vinho aguado, tigelas com amêndoas doces, alimento simbólico, porque aqui ninguém come com fome, come-se com estratégia. E sempre tem alguém observando, uma das favoritas, ou a aia da grande esposa real, ou quem sabe, um servo de confiança do faraó. Você aprende que tudo aqui é um jogo de reflexos. Você reflete beleza, reflete tranquilidade, reflete perfeição, mas por dentro é só vidro trincado. Os quartos são individuais, mas todos iguais. Camas de madeira decoradas, almofadas bordadas, espelhos de bronze, tigelas de alabastro. Nada falta, exceto o essencial. Privacidade é uma ficção bem educada. Você se veste atrás de biombos de papiro pintado, mas sabe que ouvidos escutam, olhos veem e memórias sobrevivem. As paredes têm ouvidos? Pior, elas têm memória. Há histórias por toda parte, escritas em manchas nos tapetes, em rachaduras nas colunas, em marcas deixadas por unhas nervosas nas laterais das camas, vestígios de quem veio antes, de quem amou demais, ou sonhou alto demais, ou simplesmente cansou de sorrir. Você começa a notar pequenos sinais, uma flor caída fora do vaso, um candelabro que nunca é aceso, um perfume que ninguém mais usa, pequenos lutos não declarados. E então tem a música. Ela nunca para. Mesmo quando não há instrumentos, há ritmo, o tilintar dos braceletes, o som abafado dos passos sobre o mármore, o chiado das vestes roçando umas nas outras. Tudo é coreografado. Você vive em um balé de contenção. Às vezes você escuta risadas, curtas, cortantes, de mulheres que ainda fingem que isso é um palácio, não um palco. Outras vezes, o silêncio é tão espesso que parece um tapete sendo puxado sob seus pés. E há os corredores proibidos, aqueles que levam às alas da grande esposa, ou aos aposentos reais. Você já passou por eles, de longe, o suficiente para saber que ali mora o centro da tempestade. Você não entra, a não ser que seja convidada ou convocada. E até esse dia, você espera. E enquanto espera, se adapta. Você aprende a amar o som da fonte ao entardecer, a colecionar sombras, a vestir o tédio como quem veste seda. E com o tempo, você até esquece que um dia existiu fora dessas paredes. O mundo lá fora? Um sonho antigo, uma miragem, um eco. Você é uma flor morta, colocada num vaso de ouro, intocável, inútil, impecável, e ainda assim, desejada. Ou pelo menos você espera ser. O harém não era apenas um lugar de beleza. Era uma escola, e você, uma aluna compulsória. Ou melhor, uma estátua em processo de polimento. Sim, havia aulas, mas não dessas que formam pensadores, e sim daquelas que treinam adornos. Todos os dias, na segunda metade da manhã, depois dos banhos, dos olhos e das camadas de maquiagem, você era chamada para as sessões de adestramento. A palavra oficial era formação. Mas você aprendeu rápido. Formar é moldar. E moldar, no harém, quase sempre significava apagar. A primeira aula era sempre música. Você aprendeu a tocar harpa com dedos que já não se sentiam seus. Os acordes eram suaves, circulares, repetitivos, como se o som estivesse tentando hipnotizar quem o ouvisse. Mas a verdade era para hipnotizar você. Ali, no silêncio tenso daquela sala de colunas esculpidas, sentada ao lado de outras concubinas igualmente belas e igualmente anuladas, você aprendia que cada nota tinha uma intenção: seduzir, calmar, disfarçar, sugerir. E mais importante, jamais dominar a atenção.
Se tocasse bem demais, poderia parecer exibida. Se errasse, soaria desleixada. O ideal era a perfeição sem brilho, a arte da neutralidade encantadora. Depois da música, vinha a poesia. Ah, a poesia! Você aprendia a recitar versos antigos, cheios de metáforas sobre a lua, o Nilo, os olhos do faraó, o perfume da rainha, a doçura das tâmaras, a dança das serpentes. Versos escritos, é claro, por homens. Sobre mulheres, para agradar outros homens. Sua voz deveria ser baixa, melódica, sem agitação. Você recitava como quem oferece flores, com cuidado, mas com distância. E sim, havia testes. A instrutora, uma concubina aposentada cujos olhos ainda queimavam com memórias que ela jamais ousaria contar, caminhava entre vocês, corrigindo entonações com um leve toque no ombro, ou, nos dias ruins, com uma vara fina de madeira perfumada. Nunca levante o queixo ao declamar. Não trave o maxilar, você está aqui para fluir. Imagine que sua voz é um rio, mas sem correnteza, só espelho. Aulas de postura vinham em seguida. Andar em linha reta, sem pressa, sem arrastar os pés, mãos delicadamente cruzadas à frente, ombros abaixados, quadris discretamente soltos, o bastante para sugerir fertilidade, mas jamais vulgaridade. Você passava horas equilibrando jarras de cerâmica na cabeça, com um livro nos braços, com um bastão nas costas. Era um treinamento de corpo e controle. As falas eram treinadas como danças. Quando o faraó entra, você faz uma reverência exata de 3 segundos. Se ele falar, você sorri e responde em frases curtas. Se ele não falar, você espera, mas sempre com os olhos abaixados, nunca submissos demais, apenas suaves. E no intervalo entre as aulas, havia os olhos das outras, das mais velhas, das mais belas, das mais esquecidas. Todas vigiavam, não por crueldade, mas por sobrevivência. No harém, o sucesso de uma era a ameaça da outra. A ascensão de uma concubina era o rebaixamento de outra. Não oficialmente, claro, mas você aprendia a ler os sinais. O silêncio que se instala quando você acerta um poema. O sussurro que se espalha quando sua voz soa mais doce que o habitual. O desaparecimento súbito da pulseira de madrepérola que você costumava usar nas quartas. Sabotagens sutis, presentes que somem. Roupas trocadas por outras de numeração errada. Perfumes adulterados. Alguém sussurra que você disse algo que não disse. Outra corrige sua postura com ironia. E a instrutora finge não ver. Você aprende com o tempo que o verdadeiro adestramento não está nas aulas. Está nos corredores, nos espelhos, nos intervalos entre os silêncios. Lá, entre um suspiro e outro, você entende o real currículo do harém. Seja bela, mas não demais. Seja encantadora, mas não ameaçadora. Tenha presença, mas seja esquecível quando necessário. Nunca brilhe mais que a favorita. Nunca fale mais que a filha do faraó. Nunca, nunca pareça livre. E o mais importante, aprenda a obedecer com graça. Obediência no harém não era cega, era coreografada, era uma arte. Você deveria obedecer como quem oferece algo voluntariamente, mesmo que tudo em você gritasse não. Esse era o talento mais valorizado, a submissão performática, a mulher que se curva e ainda parece que está dançando. E havia quem dançasse melhor do que você. Havia ela, a favorita. Ou, como diziam nos corredores, a sombra do trono. Ela não frequentava mais as aulas, não precisava. Ela ditava o ritmo com o olhar. Era a referência, o padrão, o espelho do qual você deveria manter distância, mas nunca parecer ignorar. E mesmo quando ela passava e você abaixava os olhos, você sentia, você sabia, ela te via, você ainda era uma aprendiz. E o harém não tinha espaço para estrelas extras, mas havia um rumor, sempre há. Diziam que uma vez uma concubina superou a favorita, com uma canção que o faraó não conseguiu esquecer. Diziam que ela cantava com dor real, e que por isso ele a amou por uma estação inteira, 4 luas. Depois,
ela desapareceu. Ninguém fala disso em voz alta, mas você ouviu o bastante. E ao deitar naquela noite, com as mãos ainda doendo das cordas da harpa, a garganta seca de tanto recitar e os ombros enrijecidos de tanto andar sem errar, você se pergunta: será que algum dia você será ouvida? Ou está sendo treinada apenas para ser esquecida com elegância? Você não fala dela, não em voz alta, não com nome próprio. Ela é presença, ela é sombra. Ela é a única mulher no harém que não precisa ser escolhida, porque ela já foi consagrada. A grande esposa real, mais que título, mais que status, ela é a manifestação viva da realeza feminina, a esposa legítima do faraó, a mãe dos herdeiros, a representante da deusa Ísis na terra, e por isso o simples fato de existir na mesma ala que ela é um risco calculado. Ninguém ousa competir, não oficialmente, mas todas sabem. Ela observa, ela escuta, ela escolhe quem pode florescer e quem deve murchar discretamente. Você a viu pela primeira vez num dia de ritual. Ela caminhava com a lentidão majestosa de quem nunca precisou correr. Os tornozelos cobertos por faixas douradas. O pescoço envolto em camadas de colares com pedras que você só conhecia de lendas. Os olhos pintados com perfeição matemática. E um silêncio ao redor, diferente. Não era o silêncio da expectativa, era o silêncio do medo. Atrás dela, 4 servas. À frente, nada, porque o espaço se abria naturalmente, como o deserto diante de uma tempestade. Ela olhou para você, por um segundo, ou talvez tenha olhado através de você. Não importa. A sensação foi a mesma de ser atravessada por um raio sem som. E então, você aprendeu. A presença dela redefine tudo. Se você for convocada ao jardim na mesma hora em que ela está lá, você espera. Se por acaso usar uma cor semelhante à dela, você troca. Se o seu perfume for notado no mesmo corredor onde ela passa, você se banha de novo. Porque a grande esposa real não é apenas uma mulher. Ela é a lei do harém, a muralha invisível, o termômetro do que é permitido. E sim, ela é observada, pelos servos, pelas concubinas, pelos sussurros, mas nunca questionada. Ela também tem seus próprios rituais. Não precisa frequentar as aulas, não precisa ensaiar gestos, mas comparece às cerimônias. E ali é quando você percebe que ela também performa. Sua posição é sagrada. Mas seu trono é de areia. Basta uma concubina engravidar do faraó e tudo pode mudar. Ela sabe disso. Por isso, observa cada mulher no harém como se fossem peças de um jogo antigo. Ela não joga. Ela decide quem joga. E é sutil. Ela não grita. Ela não ordena. Ela sorri. Ela elogia baixinho. Ela oferece frutas doces às favoritas. E esquece os nomes das outras. Esquecer um nome, ali, é um tipo de execução social. Há rumores, sempre há, de que ela já mandou punir uma concubina por rir alto demais, de que uma jovem foi enviada para uma ala de repouso após ser notada demais em um recital, de que certas concubinas têm olhos marcados com kohl não só por beleza, mas para esconder hematomas diplomáticos. Mas ninguém confirma. E todos juram lealdade. Você aprendeu rápido a ser neutra perto dela, não demonstrar ansiedade, nem alegria demais, nem tristeza evidente. O ideal é parecer grata por existir. E só. Um dia, você foi designada para servir em uma cerimônia pequena, uma oferenda aos deuses, na qual a grande esposa real estaria presente. Seu papel era carregar uma bandeja com flores de lótus, simples, silencioso. E mesmo assim, você passou a noite anterior em claro, porque sabia, se tropeçasse, não cairia apenas uma flor, cairia sua posição inteira. A cerimônia foi lenta, solenemente bela, e você cumpriu sua função sem erro. Ela não te olhou. Mas no final, alguém lhe disse. A grande esposa real notou sua postura. Disse que parecia uma sacerdotisa. Você não soube se era elogio ou aviso, mas agradeceu.
e, a partir daquele dia, evitou qualquer movimento que pudesse ser interpretado como divino demais, porque o harém tinha hierarquia. Mas só uma mulher era rainha. Curiosamente, ela também era prisioneira. Sim, prisioneira do trono, do título, das expectativas. Você a viu uma vez, sozinha, no Jardim das Palmeiras, sem servas, sem joias. Ela olhava para o lago, o rosto limpo, a expressão humana. Por um instante, ela era apenas uma mulher, cansada, silenciosa, talvez até infeliz. E foi aí que você entendeu. No harém não há liberdade, nem para a mais poderosa. A única diferença é o tipo de jaula. Você imaginaria que, pelo menos nas refeições, haveria algum alívio. Comida farta, frutas frescas, pães macios, carne de cordeiro marinada com especiarias raras, vinhos doces, tâmaras mergulhadas em mel. Um banquete, certo? Errado. Comer, no harém, é um campo de batalha. E o silêncio à mesa é o som das espadas desembainhadas. As refeições são feitas em pátios cuidadosamente decorados, à sombra de tamareiras, com fontes sussurrando nas bordas do ambiente, não por conforto, mas para esconder os ruídos indesejados. Ninguém mastiga alto, ninguém engasga. Ninguém come demais, porque ali tudo é observado. Cada gesto, cada escolha, cada mordida, uma performance. Escolher um figo em vez de um pedaço de cordeiro pode sugerir leveza, refinamento. Repetir o pão pode parecer ganância. Rejeitar o vinho pode soar como puritanismo disfarçado. E você precisa, o tempo todo, parecer natural, mesmo que seu estômago esteja em chamas. Você aprendeu a comer com delicadeza, com gestos suaves, como se a comida fosse um acessório. Não se alimenta, degusta, sorri e evita sujar os dedos. Os utensílios? Simples, mas perigosos. Uma faca mal colocada sobre a mesa pode parecer um desafio. Uma taça deixada cheia demais pode sugerir desinteresse. Tudo aqui significa algo. E o mais importante, os olhos. Eles estão por toda parte. As concubinas se observam com uma delicadeza cruel. Não há risos, apenas sorrisos afiados. Você se lembra da primeira vez que se sentou perto da favorita. A tensão era física. Você sentiu o suor nas costas antes da primeira mordida. Ela cortou uma tâmara ao meio. E você, por reflexo, fez o mesmo. Ela bebeu um gole de vinho. Você também. Ela não olhou para você uma vez sequer. E ainda assim, você sabia. Era um teste. A refeição inteira foi um espelho. E quando terminou, ela se levantou sem dizer palavra. Mas alguém comentou depois. Ela não reclamou. Isso é bom. Ali, no harém, não reclamar é o equivalente a um elogio público. As servas servem a comida com uma coreografia ensaiada. Elas sabem onde cada concubina costuma sentar. Sabem quem deve receber frutas primeiro, quem pode pedir mais, quem não deve ser interrompida. E você percebe que até as migalhas têm hierarquia. Você aprendeu a esconder sua fome, literalmente. A controlar o ritmo, mastigar devagar, engolir com a graça de uma dançarina. E, ao mesmo tempo, observar. Porque é na mesa que as verdadeiras alianças se formam. Uma troca de olhares, um gesto sutil de aprovação, um prato passado à frente. Tudo pode ser convite ou aviso. Também é na mesa que as intrigas florescem. Frutas amassadas deixadas na almofada de outra, perfumes trocados por odores desagradáveis, bilhetes anônimos sugerindo que alguém está sendo notada demais, mas nunca diretamente, nunca abertamente. No harém, a guerra é silenciosa e as refeições são seu palco mais refinado. Você percebeu isso quando uma jovem concubina foi chamada de volta aos seus aposentos no meio do almoço. Ninguém explicou o motivo, mas no dia seguinte, seu nome já não era mais mencionado. E onde ela costumava sentar, havia uma nova almofada e um novo perfume no ar. Você comeu pouco naquele dia, talvez medo, talvez náusea, talvez só a percepção súbita de que, naquele lugar,
Até o ato de se alimentar é uma coreografia de sobrevivência. E que um passo em falso, até com um figo mal mordido, pode custar muito mais do que um olhar atravessado. Você acorda com o coração acelerado, mas não foi sonho. Foi o barulho, o som da porta deslizando, a voz suave de uma serva. Prepare-se. É isso. Hoje é o dia. Ou talvez não. Talvez ela tenha entrado no quarto errado. Talvez tenha sido para a outra, a do perfume de jasmim. Mas não. Ela está parada diante de você. O olhar impassível, as mãos cruzadas, como se fosse apenas mais um dia qualquer. Você se levanta devagar, não por charme, mas porque suas pernas hesitam. Anos de espera, de treinamento, de silêncio. E agora, é isso? Você será levada aos aposentos reais. A primeira coisa que sente é o calor. Sim, mais calor. Mas um tipo diferente. Não o calor do sol nem do corpo. É o calor da expectativa acumulada. As servas te banham novamente, como sempre. Mas hoje o toque é mais cuidadoso. O perfume é mais intenso. A maquiagem mais precisa. O penteado escolhido com intenção simbólica, trançado como as serpentes de Ísis. Você não pode falar. Não até ser autorizada. É como se estivesse entrando num templo. Mas o Deus não está no altar. Está no leito. Os corredores que levam até ele são mais escuros, mais silenciosos. Há incenso, há luzes de óleo tremulando e há o som abafado do próprio medo. Você entra. A sala é grande, exageradamente decorada, e no centro, ele, o faraó. Sim, ele parece uma estátua viva, imóvel, impenetrável, cercado por almofadas, perfumes, silêncio e expectativa. Ele te olha, mas não sorri. Não precisa. Você se curva, com perfeição, como ensaiou 1000 vezes. Ele acena. Você pode se aproximar. E é aí que tudo começa a se dissolver. Você se lembra dos treinos de postura, da poesia, das canções suaves, dos gestos calculados? Esqueça. Ali, naquele quarto, não há ensaio. Há você e ele. E um jogo de vontades que não pode ser dito em voz alta. Você oferece vinho. Ele aceita. Você toca a harpa. Ele ouve por um tempo e depois diz: venha. Não é um convite, é um destino. O que acontece a seguir não cabe em palavras, porque não há espaço para emoção, só para entrega. Mas o que realmente importa vem depois. Você acorda. Sim, acorda, porque houve sono, ou algo parecido, e percebe que está sozinha. De novo, há uma bandeja com frutas ao lado e uma pulseira, talvez um presente, talvez só um lembrete. Você volta para seu quarto acompanhada de servas silenciosas. Elas não fazem perguntas. Você também não. Não há nada a dizer. No caminho, cruza com outras. Algumas te olham com indiferença, outras com curiosidade disfarçada, e uma ou outra, com algo que beira o desprezo. Você não sabe o que mudou. Ainda. Nos dias seguintes, você passa a receber frutas frescas. Suas roupas vêm com bordados mais elaborados. Você é chamada a recitar poesia com mais frequência. Mas ele não chama de novo, sem explicação, sem retorno. Você agora pertence à categoria mais cruel do harém, as que foram escolhidas e esquecidas. Você dorme abraçada à pulseira, tentando lembrar o toque, o olhar, o som da voz dele, tentando dar significado ao que talvez tenha sido só uma noite a mais. E então, finalmente, entende. Ser chamada não significa nada, não garante nada, apenas te arrasta para um novo tipo de espera. A espera pelo segundo chamado, que pode nunca vir. No harém não há promessas. Mas há uma esperança silenciosa que ronda todos os quartos, todas as noites, todos os corpos perfumados. Engravidar. Sim, ser escolhida é prestígio, ser tocada, honra. Mas ser fecundada é outra coisa. É o único caminho para deixar de ser adorno e se tornar ameaça. Você sabe disso. Todas sabem.
É por isso que, mesmo sem dizer em voz alta, o harém gira em torno de ciclos menstruais monitorados com precisão sacerdotal. As servas mais antigas sabem calcular a fertilidade como quem lê estrelas. Há infusões discretas para estimular, banhos com ervas, oferendas à deusa Hathor e, claro, orações, silenciosas, intensas, desesperadas. Porque engravidar do faraó não é apenas um milagre, é uma negociação com o destino. Mas engravidar não é o fim, é o começo de uma nova guerra. Primeiro o corpo muda, a cintura se alarga, o apetite retorna e não pode ser demonstrado em excesso. As náuseas aparecem, às vezes durante as aulas, às vezes durante as cerimônias. Você deve sorrir mesmo quando o estômago gira. Deve dançar mesmo quando os pés incharam. Deve agradecer, mesmo quando tudo em você só quer deitar e dormir. A notícia se espalha rápido, antes mesmo da confirmação oficial. Uma concubina grávida é uma notícia que perfura muros. E claro, a grande esposa real sabe. Ela não diz nada, mas seu olhar pesa, porque agora você carrega mais que um filho. Você carrega uma possibilidade. Se for menino, se nascer forte, se sobreviver, você pode se tornar mãe real. E com isso vem respeito, joias, autoridade, liberdade parcial. Você pode mudar de aposentos, ter servas exclusivas, receber convidados e, em raros casos, até opinar em conselhos. Mas também pode ser alvo. Sim, os acidentes existem. Banhos mal calculados, comidas envenenadas, quedas misteriosas, servas que tropeçam com bandejas pesadas, escadas escorregadias. A gravidez no harém é um milagre em terreno minado. Você começa a comer com mais cautela, rezar com mais frequência, evitar perfumes muito fortes, dormir com um olho aberto. E quando o ventre cresce, a solidão também. Você já não é uma de todas, mas ainda não é alguém. Você é um interlúdio, um corpo entre dois destinos. E aí vem o parto. O parto. A sala isolada. As parteiras selecionadas, a ausência de médicos homens, a presença de sacerdotisas, cânticos, amuletos. Você ouve histórias de concubinas que morreram sorrindo, porque o filho nasceu. E isso bastava. Outras nem chegaram ao fim. Mas você chega, você sobrevive. E ele, o bebê, também. O palácio treme em silêncio. A tensão dança nos olhos das outras concubinas. A grande esposa real visita, ou manda flores, ou nada. E você recebe um novo título: Mãe do filho do faraó. Não é rainha, mas também não é mais concubina. É algo entre, algo perigoso. Você agora tem algo que ninguém pode ignorar, mas também algo que todos podem temer. Você achava que o harém era feito de beleza. Depois entendeu que era feito de espera. Agora percebe. Ele é feito de espionagem. Sim, aqui todo mundo vê, todo mundo escuta. E mais perigoso, todo mundo fala, mas nunca diretamente. As alianças são costuradas com olhares, seladas com favores, rasgáveis a qualquer momento. Você tem aliadas? Talvez. Amigas? Nunca. O harém é um tabuleiro onde cada peça quer ser rainha, mas nenhuma pode mover-se sem ser notada. E quem observa? As servas, as favoritas, a aia da esposa real. E, em última instância, o próprio faraó. Sim, há espiões. Uma concubina discreta demais? Talvez ouça mais do que devia. Uma serva solícita demais? Pode estar levando palavras suas aos ouvidos errados. Há rumores de concubinas que caíram em desgraça por um único comentário. Uma piada mal interpretada. Um poema dito na hora errada. Ou apenas por ter sido lembrada no momento inoportuno. Você aprende a andar como quem flutua, a sorrir com um filtro interno, a guardar seus pensamentos em gavetas internas, trancadas por dentro. Mas às vezes, mesmo isso não basta. Os castigos existem. Claro que existem, mas não são como nos livros. Aqui, ninguém é chicoteado em praça pública. O castigo é mais cruel. É o isolamento.
é a retirada de privilégios. É a troca do perfume preferido por um sabonete sem cheiro. É ser retirada das aulas, ou pior, continuar nelas, mas ignorada. Você vê outras desaparecerem, de repente, sem barulho. E o silêncio é uma ameaça. Você começa a entender os códigos. Quando uma concubina recebe uma jarra de vinho sozinha, sem estar em grupo, é aviso. Quando uma serva nova é designada para cuidar de você, é porque estão observando. E quando ninguém te procura, é porque já sabem o suficiente. As intrigas se formam como nuvens, leves, lentas, mas inevitáveis. Uma palavra dita no corredor pode ecoar no trono. Uma expressão amarga pode ser lida como rebeldia. Um choro noturno como instabilidade. E mesmo quando você não faz nada, alguém pode fazer por você. Há quem crie boatos só para ocupar o vazio. Quem invente traições para subir um degrau. Quem use sua gravidez, sua beleza, sua inteligência como ameaça. E o castigo, então, vem disfarçado. Você é realocada para outro quarto, ou proibida de usar determinada joia, ou impedida de participar de uma cerimônia. E tudo isso sem explicação, porque o harém não explica. Ele apenas recalibra. Você aprende que, no fim, a única forma de sobreviver é dançar com os olhos fechados e os ouvidos bem abertos. Você se olha no espelho de bronze. A imagem ainda é bela, mas algo mudou. A pele não responde como antes. Os olhos brilham menos. O perfume não fixa igual. E, o mais cruel, ninguém comenta. No harém, o tempo não é apenas uma linha, é um julgamento. Você ainda cumpre os rituais, ainda se banha com flores, ainda pinta os olhos com col, mesmo sabendo que eles já não têm o mesmo impacto. Mas agora, a outra jovem, com sua voz de antes, com sua cintura de antes, com sua esperança ainda intacta. Ela pergunta onde fica o Jardim das Palmeiras, e você diz, com um sorriso, que é para o outro lado, mesmo sabendo que é logo ali. Você começa a caminhar mais devagar, não por idade, mas por estratégia, para não ser chamada, para não competir. Há um momento sutil em que você percebe. Já não esperam que você brilhe, esperam que você não atrapalhe. A serva que antes vinha com frutas frescas agora traz tâmaras secas. As roupas são de tecidos mais opacos. Você é realocada para um quarto mais afastado. E ninguém diz o porquê. Mas você sabe, você não é mais concubina. É remanescente. Memória viva de um tempo que todos fingem não ver. E, ironicamente, é nesse momento que você começa a enxergar tudo com mais clareza. Você vê a favorita inquieta, vê a grande esposa real mais frágil, vê as jovens se digladiando por um lugar que, agora você sabe, nunca foi real. Você começa a ensinar, com gestos, com silêncios, com conselhos enviesados. Algumas te ouvem, outras te ignoram. E um dia você é chamada de tia. Não com carinho, com desdém educado, é o fim, mas não é a morte. Você ainda vive ali, anda pelos corredores, recita poemas para si mesma, ouve música com um olhar que já viu demais. Você é a concubina que sobrou, e curiosamente é agora que você se torna perigosa. Porque você sabe nomes, sabe histórias, sabe onde cada segredo está enterrado, às vezes, literalmente. Algumas concubinas te evitam, outras se aproximam em busca de conselhos. Mas ninguém ousa te provocar. Você já foi flor. Agora é raiz, e as raízes sustentam o templo. No fim, ninguém escreve seu nome. Você não vira estátua, nem mito, nem sequer lenda. A história oficial não lembra das concubinas. Ela lembra dos filhos que geraram, das alianças que provocaram, das guerras silenciosas que evitaram, sem nunca dizer que foram elas. Você viveu em ouro, mas morreu em anonimato. E, no entanto, seu corpo sustentou um império. Seu silêncio protegeu reis, sua beleza distraiu generais, seu ventre definiu dinastias. Você foi escolhida e esquecida,
decorada e apagada, adornada e silenciada. Mas, se alguém hoje ainda pergunta como viviam as mulheres no harém do Egito Antigo, é porque sua existência deixou um rastro, discreto, fragrante, inevitável. E agora você sabe, o que parecia privilégio era prisão. O que vendiam como honra era adestramento. O que chamavam de amor era poder. Mas você sobreviveu. E isso, para uma flor num palácio de sombras, é quase milagre. Se você chegou até aqui, me diz uma coisa. Qual parte dessa história te atravessou? O que você não esperava ouvir? Escreve nos comentários. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, agora você já sabe, aqui o passado respira. E as vozes esquecidas finalmente falam.